A paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes da palavra do dia. A palavra de hoje está em Naum, primeiro. Diz assim: o peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, esgota todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E como uma inundação transbordante acabará de uma vez com esse lugar, com o seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Que pensais contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes na angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Bom, vou parar por aqui, tá, gente? Porque já deu pra gente entender, né, a palavra. Essa palavra aqui, gente, é sobre a destruição de Nínive. Puxa vida, né? Bom, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, gente, de poder estar lendo a palavra, né? Ainda não está dando para ver se o sol está raiando, não, porque ainda é cedo, né? Mas eu estou ouvindo de longe o barulho das aves, né? Tem uma ave que está cantando. Eu acho que é uma pomba. E dá para ouvir também galos cantando ao fundo, né? Anunciando aí que vem vindo aí um dia. Com certeza, né? Um dia maravilhoso, né, gente? Ainda que o sol não nasça, gente, mas eu creio que será um dia maravilhoso. A claridade vai estar lá, né? Vai estar daqui a pouco aqui, em nome de Jesus, né? E é bem-vindo, né? O inverno, preparando a gente o outono, preparando a gente para o inverno, né? Anunciando aí, ó, vai comprar roupa do inverno, pessoal. Vai lavando aí, vai preparando, porque o inverno vai chegar, né? Ai, que bênção, né? Tudo é bom, né, gente? Como é gostoso, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com a mudança do tempo, por conta dos resfriados, né, gente? Da mudança assim repentina, né? Temos que tomar cuidado com o corpo físico, né, gente? Cuidar bem, né? Agasalhar bem, tomar cuidado, né? Não abusar, né? Que a gente abusa, né? Toma chuvisqueiro, né? Mas graças a Deus por tudo, né? E a gente leu essa passagem a respeito da destruição de Nínive, gente, né? Da qual Jonas não queria ir lá pregar, né? Não queria, não. E ele estava fugindo da presença do Senhor, né? A gente conhece bem a história,
Não sei se vocês já ouviram falar, né, de Jonas, né? Deus falou para ele: vai lá em Nínive, anuncia que eu vou destruir aquela cidade. Fala para aquele povo que daqui 40 dias, eu vou destruir tudo. Chega, né? Pessoal, aí Jonas, né, gente, aconteceu tudo aquilo, dele fugir para Tarsis, e pegou um navio totalmente na posição contrária de Nínive, não quis ir lá pregar a palavra, né? E daí então, nesse navio, ele foi jogado no mar, e uma baleia veio e engoliu ele, né? Mas não teve escapatória. Quando ele estava lá dentro do ventre da baleia, aí ele orou a Deus. Ah, Deus. Ai, na minha angústia eu te clamo. Estou toda enrolada aqui dentro da baleia. Estou toda enrolada que as algas me enrolaram, né? Eu sei que ele orou ali na angústia dele, e sabe o que Deus fez? Ordenou que a baleia vomitasse Jonas na praia, sabe da onde? Bem na praia de Nínive, bem na onde que ele tinha que pregar. Aí quando ele saiu de lá, da baleia, aí ele foi anunciando: olha, Deus vai destruir essa cidade. Deus vai, daqui 40 dias, vai destruir tudinho, com fogo, né? Mas, gente, dali, depois que ele terminou de pregar, o rei de Nínive se humilhou, né, perante Deus, e ordenou que toda a cidade viesse a jejuar, até as crianças de mama, animais, ficaram 3 dias sem comer, sem beber, se humilhando diante de Deus. E Deus falou: não vou destruir a cidade, não. O povo está se humilhando, pedindo perdão. Capaz que eu vou destruir a cidade, vou nada, né? Aí que acontece, gente? O que acontece é o seguinte: não aconteceu. Deus não destruiu a cidade. E tudo bem, né? Deus deu vitória. Deus recebeu a humilhação deles, o arrependimento deles. E Deus abençoou grandemente aquele povo, né? Só, gente, que o pessoal passa um tempo, as pessoas esquecem das coisas, né? Não viu que Israel, Deus tirou eles do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez tanto prodígios a respeito de Israel. Dali a pouco eles não estavam lá atrás de bezerro. Eles não estavam lá levantando Baal, adorando Baal, gente, né? Baal era um homem, então, depois que esse homem morreu, eles fizeram uma estátua daquele homem e ficaram adorando, entendeu? É incrível esse povo, né? Um povo obstinado, né? E sempre foi assim, né? Passava um tempo, dali a pouco eles desviavam de novo. E aconteceu aqui que o povo de Nínive, gente, caiu tudo de novo, né? Se afastaram do Senhor. Mas aí Deus levantou o profeta Naum. E o profeta Naum, gente, começou também a profetizar. E Deus falou assim, ó: fala, escreve, né? Por isso que os irmãos escreveram os livros, tá, gente? Foi tudo ordenança de Deus. Aí, esse livro aqui tá escrito assim: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. E o Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, gente, nós vemos aí, você já pensou se Deus derrama a ira dele agora, assim, na época agora, né, nessa geração? Meu Deus do céu, né? Misericórdia. Em questão de segundos, a gente vê que
casas são derrubadas, cidades são destruídas em questão de segundos, né? Imagina o dia da ira de Deus, né, gente? Misericórdia. E sabia que Deus está guardando a ira dele para o dia do juízo, lá do dia final. Dia do juízo não, dia final da ira dele, né? Então, agora você pode ver, as pessoas blasfemam, as pessoas fazem aí pinta e borda, né? E Deus, muitas das vezes, deixa, né? Deus está deixando, Deus está dando corda, não é verdade? Mas o dia da vingança dele vai chegar, né? Então a gente tem que pensar nisso, para que a gente não venha ser destruído, mas que a gente venha ser guardado pelo Senhor Jesus. Obedecer a voz do Senhor nosso Deus, porque a voz do nosso Deus, gente, é vida, é paz, né? Mas aqui está escrito no verso 3 que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Tá vendo, gente, o poder desse Deus, né? Ele é tardio em irar. Não é um Deus que fica irando, entendeu? O tempo todo, né? Não. Ele é tardio em irar-se, mas grande em força, né? Então, nosso Deus, gente, é tudo de bom, né? Não é um Deus, gente, que as pessoas falam assim, mas ele é amor, né? E vai aceitando tudo quanto é coisa errada. De jeito nenhum, né? Ele tem misericórdia da gente quando a gente peca, quando a gente se arrepende, né? Mas o culpado, ele não tem por inocente. Então não tem jeito. A pessoa que é culpada, ela tem que se arrepender, né? Porque senão sofre muito as consequências do pecado, né? Ele repreende o mar e faz secar e esgota todos os rios. Os rios e desfalece Bazã e Carmela. Bazã e Carmela são montes. Então a gente vê aí que o poder de Deus, né? Pode desfazer os montes, pode repreender o mar. Ele pode até secar o mar se ele quiser, né? Ele abriu o mar, né? Ele tem esse poder. Então, gente, esse Deus é maravilhoso. Ele é tardio em irar-se, né? Ele tem os seus caminhos. Ele faz das nuvens o seu carro. As nuvens são pó para os pés dele, né? De tão poderoso que ele é, né? Não é bom a gente se posicionar ao nosso Deus, ao lado do nosso Deus, para que ele venha desfazer os montes que estão na nossa vida, para que ele venha repreender todo o mal, toda a tormenta do nosso caminho, né? Não é melhor a gente aliar com o Deus Todo-Poderoso, que tem poder em cima no céu e embaixo na terra, né, gente? Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Né? Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Tá vendo? Então não adianta eu falar, eu confio em Deus e não confiar, pois ele conhece os que confiam nele. Ele sabe, né? E assim a gente vem realmente, verdadeiramente confiar no Deus Todo-Poderoso, que tem os seus caminhos na tormenta, e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Que pensais contra o Senhor? É uma pergunta, né? Aos ninivitas, né?
que vocês estão pensando contra o Senhor? Ele virá como uma inundação. E foi o que aconteceu, gente, com a cidade de Nínive, né? Sabia que depois Nínive foi subvertida, ela foi afundada no mar, inteirinha, a cidade de Nínive. Ela está debaixo de águas. Até hoje, a cidade de Nínive está debaixo de águas. Como inundação veio sobre ela e levou. Por quê? Porque, gente, que coisa enfrentar Deus, hein? Misericórdia. Como que podemos enfrentar Deus? Como que podemos, gente, desafiar Deus? É loucura, né? E nessa geração que a gente está vivendo, a gente vê tanto isso, pessoas zombando de Deus, né? Ontem eu estava vendo um vídeo do moço que estava zombando de Deus há um tempo atrás aí. Meu Deus, preciso de ver que absurdo. Brincando com a Santa Ceia, sabe? Zombando do corpo de Cristo, fazendo piadinhas. E a gente viu a situação dele hoje, como que ele está. Que Deus tenha de misericórdia dele, né? Que o Senhor venha perdoar os seus pecados, que ele venha, né, a se redimir. Então, gente, desafiar Deus é morte, porque Ele é todo poderoso, né? A gente viu aí. O que vocês estão pensando contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Uma vez só que ele levantar a angústia já é o suficiente. E ele também pode livrar da angústia os que temem a ele, né? Ele é um Deus, ele não é um homem, né? E nem filho de homem, não é verdade? Então a gente tem que ver isso, né? Que o nosso Deus, ele é tremendo, forte, poderoso e único. Não tem, até hoje não se levantou um Deus como ele. Até quiseram, mas não conseguiram. Quiseram até tomar o trono dele, quiseram até roubar as coisas dele, né? Mas não conseguiu, não. Porque o nosso Deus é tremendo e forte, né? E nunca haverá outro como ele. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Tá vendo, gente? Deus avisou. Mandou Jonas, né, para pregar lá em Nínive. Se arrependeram por um tempo, mas depois começaram tudo de novo, né, sujeiraiado. É igual hoje mesmo, no tempo de hoje. O Senhor enviou o Senhor Jesus para nos salvar. E aí o povo não está nem aí, né? Estão se entrelaçando entre espinhos, se embriagando com seus desejos carnais, com seus olhos cheios de adultérios, com seus olhos cheios de malícia, sua boca suja, né? Tá aí, né? Achando que só porque Deus é amor vai deixar tudo isso acontecer, né? Mas que a gente venha olhar para a situação aqui de Nínive e a gente venha se escapar e não fazer como eles fizeram, se entrelaçando entre eles. Porque às vezes uma pessoa ela é tão boa, ela teme a Deus, tudo, mas de repente ela está entrelaçada entre os amigos ímpios, e vai de cabeça junto, né? O que o outro fala está totalmente errado, mas a pessoa pega e dá a razão. Vai ouvindo a voz daquele lá. E aquele lá não está nem aí com salvação, quer viver somente o presente, o dia a dia. Não pensa no futuro, que o futuro é estar com o Senhor eternamente.
querendo ou não, a gente vai ter que ir embora desse mundo. Na verdade, não é a gente que vai. A gente não tem nem esse poder de ir para algum lugar nenhum, né? É Deus que leva mesmo. Quantas das vezes a gente diz assim para uma pessoa que morreu, ela foi embora, ela me deixou, né? Meu filho me deixou, né? O meu esposo me deixou. Mas na verdade a pessoa não deixa, ela não tem essa autoridade. Mas é Deus que leva. Porque se perguntar para todo mundo, ninguém quer morrer, ninguém quer ir embora, quer ficar aqui, né? Vamos lá. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Tá vendo? Ele tem esse poder de mudar situações, né? Muitas das vezes Deus aflige a gente porque a gente precisa acordar para a vida. Às vezes a gente tem que passar num túnel escuro para a gente poder acordar para a vida, né? E valorizar as coisas, olhar para o céu. Muitas das vezes a gente tem que cair no fundo de um poço para poder olhar para cima. E olhando para cima a gente vai ver o quê? O céu. Lembrar de Deus. Já pensou que coisa, né? Que isso não seja necessário, né? Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e da fundição, e ali farei o seu sepulcro, porque és vil. Misericórdia. Que palavra dura, né? Já pensou Deus falar, ninguém do teu nome será mais semeado? Ou acabar com a semente dos ninivitas? Ou acabar com a sua semente, né? Hoje nem precisa, né, Deus fazer isso, porque as pessoas mesmo estão acabando com as suas próprias sementes. Não querem mais que as sementes sejam germinadas, né? Evita de todo jeito que uma semente venha brotar. Não quer de jeito nenhum filho dele mesmo, né? Quantas mulheres não quer filho dela mesma, né? Pessoas egoístas, pessoas soberbas, pessoas que têm espírito de luxúria, né? Eis sobre os montes os pés dos que traz boas novas, do que anuncia a paz, celebra as tuas festas. Ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Então, esse versículo aqui também é muito visado por muitos. Olha sobre os montes os pés dos que traz boas novas, dos que anunciam a paz. Então, olha aí, né? É formoso os pés daqueles que anunciam boas novas. Quando diz boas novas, estão dizendo sobre o Evangelho, que é muito bonito diante de Deus os pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas notícias. Celebra tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos. Celebrar a festa é fácil, cumprir os votos é o difícil, né? Então uma coisa ela tem que estar acompanhada com a outra. E eu achei tão tremendo que ontem o Senhor falou no culto sobre as armaduras, né? Uma armadura, ela tem que completar a outra, né? Então, não adianta eu ter o capacete e não ter o calçado. Não adianta eu ter o cinto e não ter a espada. Não adianta eu ter a espada e não ter o escudo, né? Então, a gente tem que ter tudo completo, não é verdade? Então, olha só. Celebra as tuas festas e cumpre os teus votos,
não é verdade? Ah, eu frequento a casa de Deus, mas a gente frequenta, sabe, do jeito que a gente acha que tem que frequentar, o dia que a gente tem que ir. Eu dou voto, não pago, eu faço voto, não pago meu voto. Eu prometo que vou ajudar, também não ajudo, entendeu? Ah, se Deus abrir uma porta de trabalho, quando eu receber, a primeira coisa que eu vou fazer é dizimar, ofertar. Imagina, a pessoa faz voto e depois esquece. Só vai lembrar depois que perdeu o emprego, né? Então aí, celebra tuas festas, anuncia as boas novas de salvação. Agora esse versículo aqui, ó, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Isso aí é bem-vindo, né? A gente quer que Deus dê livramento dos inimigos, né? A gente quer que o nosso caminho seja aplanado, mas celebrar na casa de Deus, pagar os votos e anunciar as boas novas, sempre fica a desejar a nossa parte com Deus. Mas que a gente venha, através dessa palavra aqui, a respeito da destruição de Nínive, a gente venha a fazer uma aliança com Deus e seguir realmente até o final. Que a gente não venha ser como Nínive, imparcial, ingrato. Deus deu livramento do fogo para eles, mas eles acabaram sendo inundados, afundados no mar, né? E que a gente venha se escapar da ira de Deus, porque Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus ele é uma fortaleza no dia da angústia, Deus dá livramento, Deus dá tantas coisas boas pra gente. Mas, gente, Ele não tolera injustiça, né? Ele não tolera meio termo. Ele não tolera, gente. Ele diz, ó, que você seja frio ou quente, morno, eu vomito da minha boca. Entendeu? Essas pessoas imparcial, indecisas, covardes e medrosos, não têm vez com Deus. De jeito nenhum. Deus não ama, gente, a pessoa que tem essa decisão de fracasso. De jeito nenhum, a gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Gente, essa palavra de hoje é essa, tá? Que a gente vem meditar, né? Para nosso elevo espiritual. A paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro.